Olá, eu sou Célia Alves de Araçatuba. Eu queria te pedir um favor. Assista meus vídeos, meus livros da bruxa, meus capítulos, compartilhe, comente, faça alguma coisa. Eu já devo ter uns, sei lá quantas pessoas, mas eu faço com muito carinho, viu? Para 1 ou para 1 milhão. Então, o capítulo de agora chama Neblina. Daqui pra frente eu vou lembrar de muitas coisas que eu passei em Santos nos 7 anos que morei lá. Então, se houver algum comentário no meio de cada capítulo, você me desculpa, mas é impossível não comentar porque a minha memória ainda é maravilhosa. Aos 65 anos eu ainda tenho memória boa, viu? O dia que não tiver mais, eu... aí já foi, já era, mas enquanto eu tenho... E desculpe os erros, às vezes eu troco as palavras, mas é nervoso, né? E se eu ficar ensaiando para falar, não tem sentido. Eu vou ter que falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, ler do jeito que eu posso, que sei. Então tá, chama Neblina. Fiz questão de deixá-la escolher o prato do nosso almoço e ela pediu apenas uma salada. Eu tentei convencê-la a comer algo mais substancioso, mas ela se mostrou irredutível. Sinceramente, acho pouco comer somente uma salada no almoço, eu insisti. Comer bem não significa comer muito. Num antigo papiro egípcio está escrito que o nosso corpo só necessita de metade do que ingerimos para viver. A outra metade serve para sustentar os médicos, comentou provocando. Gostei. Franzi as sobrancelhas, mas não retruquei, ela estava certa. Aliás, o exagero é um dos principais problemas de nossa época. Estamos gerando muito calor e pouca luz, declarou. Muito calor e pouca luz? Como assim? Como lâmpadas ineficientes. Por causa dos exageros, estamos consumindo muita energia e produzindo poucos resultados. Gostaria de ouvir mais sobre a sua teoria. Não é teoria, é um fato. Somos tentados a acreditar que se um pouco é bom, muito será ainda melhor. Daí não importa mais a qualidade, apenas a quantidade, disse. Por exemplo, você acabou de insistir comigo para pedir-nos mais comida, não foi? Como se viver intensamente implicasse comer exageros. Estamos numa época de grandes excessos. Veja as cidades, por exemplo. Construímos edifícios tão altos que não conseguimos mais enxergar o horizonte. É como viver numa enorme caixa sem tampa, pois a única forma de ver o céu é olhando para cima. Com isso, excluímos a possibilidade de assistirmos ao nascer e ao pôr do sol. E à noite temos tantas luzes artificiais que não enxergamos mais as estrelas. Há tantos carros, caminhões e ônibus que ouvimos o ruído de motores a todo tempo. Daí, não escutamos os passarinhos e não existe mais o tranquilo silêncio da madrugada para repousar. Acho que as pessoas não estão dispostas a abrir mão do conforto da vida moderna, eu ponderei. Tenho certeza de que não. Contudo, viver assim é como estar num local de permanente neblina. Perdemos a sensibilidade, a delicadeza e a capacidade de nos maravilharmos com a natureza. Precisamos falar mais alto para sermos ouvidos, comer mais para ficarmos satisfeitos, acender mais luzes para enxergarmos, usar perfumes mais fortes, criar músicas mais barulhentas, dirigir carros mais rápidos. Mas você mesma disse que não existe nada bom nem ruim. Qual é o problema em exagerarmos? Questionei. Eu não estou dizendo que isso é ruim, apenas que é uma característica da época em que vivemos. Se não estivermos conscientes, continuaremos nos sentindo angustiados, impotentes e fracassados. Pois apesar de tentar, não conseguiremos assistir aos 100 canais disponíveis na televisão, ler diariamente as 300 páginas do jornal, ficar lindas como os modelos profissionais, viver paixões tão arrebatadoras quanto as descritas nos romances, alcançar o sucesso tão extraordinário quanto os grandes empresários, possuir mansões tão majestosas como os artistas de cinema. Criamos um mundo em que parece ser cada vez mais complicado estar bem, uma vez que os exageros se sobrepõem uns aos outros. Mas é uma característica dos seres humanos desejar ir sempre além, não é? Sim, mas não devemos perder de vista o que é essencial. Senão seremos como árvores que crescem em direção ao céu, porém deixam as raízes enfraquecerem.
Ela apoiou os braços sobre a mesa e entrelaçou os dedos. Você deve ter certeza. Dezenas de pacientes queixando-se de depressão e angústia, não tem? Perguntou. Sim, tenho, admiti. Observe e descobrirá que todos estão assim porque perderam o contato com o essencial e se afogam num universo de exageros supérfluos. Então, exagerar é um pecado? Indaguei. Não. O único pecado é não aproveitar a vida. Cometer exageros de vez em quando é essencial para vivermos bem. Eu não entendo, protestei. O exagero voluntário é diferente daqueles que somos compelidos sem nos darmos contas. Ainda não entendi. Ela olhou em volta procurando algo. Em seguida falou comigo num tom tão baixo que eu não consegui ouvir. Desculpe-me, não ouvi. Poderia repetir? Pedi. Ela fez um sinal chamando o garçom. Quando ele se aproximou, ela pediu para desligar o ventilador próximo à nossa mesa. Ele atendeu a solicitação e de repente o ambiente ficou agradavelmente silencioso. É um grande prazer compartilhar esse almoço com você, ela disse no mesmo tom baixo de antes. Obrigado. Também estou honrado com a sua companhia, retribuí. Por que você não conseguiu ouvir da primeira vez? Perguntou. Prossegui. Pressenti uma nova solapagem e hesitei uns 2 segundos antes de responder. Eu já tinha até medo, de responder. Porque o ventilador estava ligado e fazia muito ruído, arrisquei. O barulho nos forçava a exagerar. Agora, se quisermos, podemos até falar alto, mas é uma opção. Antes, não era. Deixe-me ver se entendi. Às vezes vivenciamos situações nas quais somos forçados a exagerar sem estarmos conscientes do fato. Na verdade, eu só percebi o ruído que o ventilador fazia depois que ele foi desligado. Sabe por que você não percebeu antes? Porque ele já estava ligado quando nos sentamos aqui. Pois é. Essas são as situações mais difíceis de serem notadas, as que já existiam antes de chegarmos. São aquelas nas quais acreditamos porque nossos pais acreditavam, e eles, por sua vez, as herdaram de nossos avós e assim por diante. O garçom chegou com a salada e serviu-a em nossos pratos. Dê-me outro exemplo desse tipo de situação, pedi. Você não desiste de tentar aprender sem pensar a respeito, não é? Censurou-me. Nossa, ela é ótima. Pus as 2 mãos no rosto, fingindo estar muito envergonhado. Olhe para o céu. Você consegue ver as estrelas? Ela perguntou. O céu está totalmente azul. Não havia uma única nuvem e o sol estava radiando. Ver as estrelas agora? Ainda é 12:30, exclamei. No entanto, as estrelas estão todas aí. Você não consegue vê-las porque o brilho do sol é muito intenso. As estrelas estão sempre no céu, mesmo durante o dia. Pense um pouco sobre isso e obterás respostas sobre os excessos que cometemos sem nos darmos conta. Prometo que farei isso, declarei, mas antes, vamos comer nossa salada, estou morrendo de fome. Bom apetite, ela desejou. Bom apetite, retribuiu. Amanhã eu volto. Tchau.